Olá! Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a gente podia pensar que o mundo finalmente ia ter um pouco de paz, né? Mas não foi bem assim. Na verdade, o que começou foi uma rivalidade gigantesca entre duas superpotências, com jeitos completamente opostos de ver o mundo. E hoje, a gente vai entender como essa disputa, a famosa Guerra Fria, acabou dividindo o planeta inteiro. Nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário pós-guerra que criou esse mundo dividido. Depois, a gente mergulha na batalha de ideias e na competição que rolou sem um confronto direto. Em seguida, vamos ver o comecinho do fim do bloco soviético e, para fechar, o que essa guerra toda deixou de legado para a gente hoje. Então, vamos lá. Imagina a cena. Estamos em 1945, a Segunda Guerra acabou de terminar. E no meio da poeira toda, duas nações saíram como as grandes potências do mundo, os Estados Unidos e a União Soviética. O problema é que elas tinham sistemas e ideias assim totalmente opostas. E essa diferença gritante acabou criando o que a gente chama de ordem bipolar. Pensa no mapa mundi como se ele tivesse literalmente rachado no meio, sabe? De um lado uma potência, do outro a outra. E cada uma delas tentando puxar os outros países para o seu lado, para a sua área de influência. Era uma briga constante para ver quem mandava no mundo. E olha, essa divisão não ficou só na teoria, não. Ela começou a virar realidade bem rápido. Em reuniões importantíssimas, como as conferências de Yalta e Potsdam, os líderes dos países que venceram a guerra sentaram para, literalmente, redesenhar o mapa da Europa. E qual foi o resultado disso? A União Soviética conseguiu expandir, e muito, a sua influência ali no leste europeu. Foi ali que a base do bloco socialista foi formada. Mas essa briga não era só por território. O buraco era mais embaixo. Era uma batalha de ideias. O coração da disputa estava mesmo nos modelos econômicos e, claro, nas alianças militares que cada lado montou para se defender. Então, de um lado do ringue, a gente tinha o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. A regra do jogo por lá? Economia de mercado. Ou seja, a livre iniciativa, a lei da oferta e da procura, empresas privadas competindo e os consumidores decidindo o que comprar. E do outro lado, o bloco socialista, com a União Soviética dando as cartas. Lá, o sistema era o oposto, a economia de comando. Pensa assim, o Estado era o chefão de tudo. Ele que decidia o que ia ser produzido, quanto ia ser produzido e para quem. Tudo controlado por um planejamento central. E é aqui que a coisa fica mais clara. Essa batalha econômica foi o que de fato cimentou a divisão da Europa. Em 1947, os Estados Unidos chegam com a doutrina Truman, basicamente para barrar o avanço do comunismo. Logo depois, veio o Plano Marshall, injetando uma grana preta para reconstruir a Europa Ocidental e, claro, alinhar esses países com o modelo americano. A resposta soviética não demorou. Veio o Plano Molotov e a Comecon, que era uma forma de manter as economias do leste europeu integradas e sob a asa de Moscou. Bom, a divisão econômica estava feita. Faltava o quê? Músculo militar. O bloco ocidental criou a OTAN, aquela famosa aliança em que um ataque a um país membro é um ataque a todos. A resposta do outro lado foi direta, o Pacto de Varsóvia, com a mesmíssima lógica. Pronto. O mundo estava oficialmente dividido em dois campos armados e opostos. E por que Guerra Fria? Porque os Estados Unidos e a União Soviética nunca trocaram tiros diretamente. Um confronto direto com armas nucleares na mesa seria catastrófico. Então a briga foi para outras áreas. Virou uma espécie de vitrine para ver quem era mais poderoso em tecnologia e ideologia. A corrida espacial é o melhor exemplo disso. Isso aqui não era só sobre ciência, era pura propaganda. A União Soviética largou na frente, lançou o primeiro satélite, o Sputnik, e depois o primeiro homem para o espaço, o Yuri Gagarin. Imagina o choque que foi. Mas os Estados Unidos correram atrás e deram a cartada final. Levaram o homem à Lua. Cada conquista era uma vitória transmitida ao vivo para provar que o seu sistema era o melhor. Ao mesmo tempo, acontecia a corrida armamentista. As duas potências criaram arsenais nucleares gigantescos, com poder para acabar com o planeta várias vezes. Isso gerou um clima de medo constante no mundo todo. Era a tal da destruição mútua assegurada. Se um atacasse, o outro revidava e fim de jogo para todo mundo. Já que eles não podiam lutar diretamente, eles lutavam por meio de outros países. É o que a gente chama de guerra por procuração. E a Guerra da Coreia é o exemplo clássico. O Norte, com apoio dos soviéticos e chineses, invadiu o Sul, que por sua vez recebeu um baita apoio militar dos Estados Unidos e seus aliados. A Coreia ficou em pedaços, mas as superpotências nunca se encararam no campo de batalha. Só que, vamos combinar, manter essa briga de gigantes por décadas custa muito caro. E para um dos lados, a conta começou a ficar pesada demais.
Vamos ver agora como o sistema soviético começou a rachar por dentro. Então, o ponto-chave é este aqui. Para conseguir competir com os Estados Unidos, a União Soviética teve que desviar uma quantidade absurda de dinheiro e recursos para os setores militar e aeroespacial. Enquanto isso, a economia do dia a dia, aquela que produz bens para a população, ficou completamente para trás, super enfraquecida. Em 1985, o novo líder soviético, Mikhail Gorbachev, percebeu que o barco estava afundando. Ele lançou então a Perestroika, um plano de reformas para tentar reestruturar a economia soviética que simplesmente não estava mais funcionando. E junto com a reforma econômica, ele trouxe a Glasnost, que significava mais transparência e abertura política. A ideia era boa, deixar as pessoas falarem mais, criticarem para ajudar a consertar as coisas. Só que o tiro meio que saiu pela culatra. Essa abertura toda só serviu para escancarar a corrupção e a ineficiência do sistema, o que acabou acelerando o desmoronamento de tudo. E o momento que simboliza isso de forma espetacular é a queda do Muro de Berlim. Aquilo não foi só derrubar um monte de concreto, foi o símbolo do fim de uma era. Significou o colapso do bloco socialista e o ponto final naquela ordem bipolar que dominou o mundo por mais de 40 anos. Bom, a Guerra Fria acabou, o muro caiu, mas a história não termina aí. Os efeitos dela estão por aí até hoje e muitas vezes a gente nem se dá conta. Olha que curioso, muitas tecnologias que a gente usa todo santo dia são, na verdade, uma herança direta da corrida espacial. O GPS no celular, a tecnologia por trás das câmeras digitais, aparelhos médicos supermodernos e até o forno de micro-ondas. Tudo isso nasceu ou foi muito acelerado por causa daquela competição maluca por tecnologia. E isso tudo leva a gente a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Além da tecnologia, que outros ecos da Guerra Fria a gente ainda sente hoje em dia? Pense nas alianças entre países que ainda existem, em conflitos que começaram naquela época e nunca foram resolvidos de verdade. A sombra daquela rivalidade, pode acreditar, ainda é bem longa.